Eu estava lendo o livro Rei, Guerreiro, Mago e Amante e também tem o livro João de Ferro, do Robert Bly, que falam sobre a queda da masculinidade no tempo contemporâneo, né? Quanto que os homens não sabem mais o que é ser homem, como estão fracos, e inclusive no livro João de Ferro, Robert Bly usa o termo homem frouxo, né? Como o homem contemporâneo, ele é frouxo, ele não tem força para lidar com as dificuldades, para fazer o que é necessário. No fundo, ele não sabe nem quem ele é, de certa forma, né? E eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso, porque eu acho que é um tema muito importante, tendo em vista que eu estou falando aqui principalmente com o público masculino, e a gente tentar entender esse fenômeno, por que que isso acontece, e como que a gente pode fazer uma forma diferente para fugir dessa normalidade que foi instaurada, que não é nada normal, né? O que que acontece? Percebam que um dos sintomas do nosso tempo, que faz com que o homem não perceba que ele se tornou um homem, é o rito de passagem. Hoje em dia os meninos, eles não têm um rito, alguma coisa, algum feito, algum marco na própria vida que deixe para eles muito claro: eu não sou mais um menino, agora eu me tornei um homem. E, inclusive no livro Rei, Guerreiro, Mago e Amante tem contando a história de um rito de passagem de um filme, né? Peraí que eu vou estacionar, nós vamos lá pro parque agora. Bora pro parque. Então a gente estava falando sobre um trecho do livro do Rei, Guerreiro, Mago e Amante, onde o autor, o Robert Moore, coloca um momento de uma história, não lembro se isso é de um filme ou de uma história de uma tribo, né? Mas conta-se que existia um menino, que era um menino branco, um menino que foi, né, achado na floresta, vamos colocar assim, pelos índios. E ele é criado desde pequenininho, desde neném, nessa tribo. E aí ele vai crescendo, até que ele completa 12 anos, 12, 13, que é uma idade muito simbólica, onde existe a transição do menino para o homem, né? E ele começa a se engraçar com a filha do líder, né? Com a filha do pajé, com uma moça que ele começa a se apaixonar. E aí os homens que percebem isso, né, da tribo, falam pro pajé, e aí ele comenta: esse menino vai ter que morrer então. E aí eles pegam esse menino, levam ele para a floresta um dia à noite e largam ele em cima de um formigueiro. E ele passa a noite lá. No outro dia de manhã, pegam o menino, dão um banho nele e tiram as formigas e tal, né? E aí ele sai da água, vivo, é claro, porém, ao mesmo tempo morto. Porque o pajé fala, né? Agora o menino morreu e quem nasce é um homem. Então agora, se ele quiser, ele pode ter a mulher que ele desejar aqui na tribo. Então percebam o que aconteceu aqui. O nome disso é um rito de passagem, que realmente falta na nossa sociedade hoje. Era um menino que morre e assim nasce um homem. Em que momento isso acontece na nossa vida como homens do século XXI? Em que momento eu deixo de ser um menino e me torno um homem responsável? Um homem que tem até mais direitos, mas também mais responsabilidades. E qual que é o perigo disso então? O perigo disso é realmente o que nós conseguimos perceber na nossa sociedade hoje. Os meninos eternos, o homem que não consegue se tornar verdadeiramente homem, atingindo o seu máximo potencial, ou melhor, colocando a sua potência mais elevada em ato, em algo que está ativo. E percebam o que acontece quando isso acontece. Acontece exatamente o que nós conseguimos enxergar na nossa sociedade. Homens fracos, frouxos, mentirosos e, no fundo, extremamente tristes e decepcionados consigo mesmos. Homens indignos de confiança, que não conseguem suprir ou ter uma família, que são muito guiados pelos afetos. Qualquer coisa incomoda muito, qualquer coisa, qualquer dificuldade já quer desistir, sem constância. E percebam que o homem, ele deve ser a cabeça da família, a cabeça da sociedade. Alguém que consegue lidar com coisas difíceis e é capaz de fazer sacrifícios acima de tudo. E eu sei que tem uma série de homens que já perceberam isso. Não porque alguém falou, eu quero que vocês percebam o seguinte. Isso inclusive é Bom dia. Isso inclusive é algo que importa muito. Quando vocês escutarem algo na internet, alguém falando, qualquer pessoa, ou vocês leram num livro, vocês não podem acreditar em qualquer coisa de cara. Mas como que eu sei o que essa pessoa está falando é verdadeiro ou não?
É só observar na realidade, pô. A realidade traz a resposta. E um livro, uma informação, ela é tanto quanto melhor, quanto mais ela está transmitindo a realidade, ela está traduzindo a realidade de uma maneira que fica mais fácil de compreender, de enxergar. Então eu quero que vocês peguem isso que eu estou falando e observem na realidade, na vida de vocês, nos pais de vocês, nos avós de vocês, e consigam pelo menos ter uma análise de que isso é muito verdadeiro, que os homens estão perdidos, que não existe mais rito de passagem, que existe dentro do homem uma necessidade de entregar mais. E a gente percebe isso muito facilmente quando a gente está olhando um bom filme e a gente se emociona, um filme onde tem um herói, alguém que vence uma batalha, um homem de verdade que se responsabiliza pelos outros, que tem a capacidade de fazer grandes sacrifícios. Cara, quem nunca chorou assistindo um filme de guerra onde o homem entrega a sua própria vida pelos seus amigos ou pelos seus amores, né? E é um pouco sobre isso. Para você que já analisou isso na realidade, eu quero falar com você agora, porque eu quero te passar algumas formas de lidar com isso, de vencer isso. Ok, eu percebi que realmente os homens são frouxos e que eu quero ser diferente. O que eu faço agora? E esse agora é o nosso próximo assunto aqui do vídeo. Só que agora nós vamos sentar para tomar um matezinho para bater esse papo, hein? Então o primeiro ponto é saber que para se tornar homem hoje em dia nós precisamos de formação. A gente precisa primeiro perceber que existe essa possibilidade e então querer isso. E percebam o seguinte, tanto é necessária uma formação, ou seja, o homem formar a si mesmo de certa maneira, que entre os animais da mesma espécie não existe tanta diferença. Então se eu pegar uma capivara aqui em Campo Grande, no parque, pegar uma capivara em qualquer outro lugar no mundo, ela vai ser muito parecida. Ela vai ser praticamente igual. Assim como se eu pegar um cachorro, mesmo que uma raça diferente, o temperamento muda um pouquinho, mas não existe uma grande diferença entre um cachorro e outro. Porém, quando eu vou para a espécie humana, é um abismo de diferença entre um ser humano que é formado e um ser humano que não é formado. Então, por exemplo, entre um Hitler da vida e uma Santa Teresa d'Ávila, existe uma diferença abismal. Não tem nada a ver, é quase que outra natureza, entre aspas, né? Então percebam isso. O que acontece quando o ser humano se forma é esse abismo que acontece. É esse trabalho que transforma em outra coisa praticamente. E aqui existe o nosso esforço diário. Então o homem perceber essa mediocridade que existe no menino, no homem imaturo, que não busca se trabalhar. Para o homem que deseja isso, que quer trabalhar-se, que quer melhorar, que quer se formar como ser humano, verdadeiramente falando, com sua máxima potência. E inclusive, eu tenho outra coisa para falar para vocês. A jornada humana, de acordo com muitos filósofos, ela é exatamente esse autoaprimoramento, é exatamente esse querer aperfeiçoar-se, levar essas potências humanas em seu máximo grau em ato. E é exatamente isso que deixa o homem realizado, ou como diria Aristóteles, maximamente feliz. Percebam então, o homem que ele é frouxo, que ele é guiado pelo afeto, que ele é fraco e ao mesmo tempo ele é triste, mas é claro, porque ele não está condizente com a sua própria natureza ou com o melhor, com o que ela pode se tornar. Conseguem entender isso? Isso faz sentido para vocês? E o resultado da vida desse homem é completamente diferente. Ele não é mais guiado pelos afetos, ele não é mais um homem que ninguém pode contar, mas ele se torna um líder, ele se torna alguém digno de confiança, e não porque ele quer, não é porque ele quer se aparecer, ele quer mandar nos outros, não. As pessoas querem que ele seja um líder, elas desejam ser guiadas por ele, querem estar perto dele. Por quê? Porque ele é um exemplo, porque ele é uma pessoa boa, porque ele é uma pessoa que está buscando melhorar-se. Isso é muito nítido. Então a família de um homem assim é diferente, a empresa de um homem assim é diferente. Esse homem, onde ele pisa, ele deixa marcas de um homem verdadeiro, de um homem maduro. E é claro que as pessoas que estão vendo essas marcas podem perceber que é algo bom, que é algo melhor e querem seguir isso naturalmente. Então percebam que o resultado da vida de um homem com H maiúsculo, ou pelo menos um homem que não seja frouxo, é muito diferente do que nós podemos ver na sociedade hoje. E é necessário lutar contra isso. E agora eu vou te falar como fazer isso de forma prática. Mas como tá dando meu horário, vamos voltar e a gente vai bater esse papo agora. Então o primeiro passo prático que eu vou te passar é uma técnica para você explorar o verdadeiro autoconhecimento.
E não é esse autoconhecimento, sei lá, meio esquisito que existe hoje em dia, né? O autoconhecimento como algo, sei lá, que as pessoas acham que é muito bonito, são flores, estou me autoconhecendo, o meu temperamento, como eu sou linda. Nada disso, pô. O verdadeiro autoconhecimento, principalmente na primeira etapa, ele é extremamente doloroso. Na alquimia medieval, eles chamavam a primeira etapa do autoconhecimento, podemos falar assim, de obra em negro. Ou seja, você descobrir tudo que existe de sombra dentro de você. Imagine uma casa que ela não é nem olhada, aberta, limpa há 30 anos, 40 anos, que é a sua idade, né? E pela primeira vez, depois de 30 anos, você vai abrir essa casa. É óbvio que ela vai estar suja, imunda, encardida, cheia de pó, quebrada. E aí, a primeira etapa do autoconhecimento é ter coragem de abrir essa casa e olhar para os problemas, olhar para o que precisa ser feito. Ainda não é momento de limpar a casa. E a maioria das pessoas erra aqui. Querem sair fazendo um monte de coisa. Né? Então eu falei que ia ajudar vocês de maneira prática. Mais ou menos. Não é o momento ainda de ir para o campo de batalha de peito aberto, porque você vai tomar um tiro, meu caro. Pelo contrário, primeiro abra a casa e tenha coragem de olhar de frente para o que você encontrar. Como você faz isso? Meditação, cara. Para pensar, olha para dentro de você, perceba as coisas que tiram você do sério, as coisas que te puxam para um problema, que te puxam para uma fraqueza. Pode ser a comida, pode ser a ira, pode ser a luxúria, pode ser tudo, mas eu quero que você identifique as coisas que mais te atrapalham de ser um verdadeiro homem digno de confiança, digno de fazer sacrifícios. E para não falar que eu não passei alguma coisa prática para vocês mesmo, assim que você identificar o maior problema da casa, comece a limpeza. Então, se você percebeu que o que te atrapalha mesmo é a gula, declare guerra contra esse vício, não contra tudo que você encontrar, porque senão você não vai dar conta. Comece pequeno, mas comece consistente. 1% a cada dia. Então, se você viu que é a gula que está te atrapalhando, comece todo dia diminuindo um pouco do chocolate, aí você que vai ter que bolar essa estratégia. Não tem como eu te falar o que você vai fazer, porque eu estou falando com um monte de gente aqui. Então, dependendo do que você encontrar, já declare uma guerra contra isso e já comece a buscar uma melhora, um pouquinho, a cada dia. Assim como quando sua casa está toda suja, tem um monte de coisa para fazer, tem aquela dica, né? Comece lavando a louça. Então, uma vez que você tem 100 coisas para fazer, mas você começou por algo, então você lavou a louça, você já lavou a pia, já lavou o chão da cozinha, já foi para os móveis, já foi tirar um pano dos móveis da sala. Perceba que você entra num curso de fazer as coisas, de fazer mais limpezas. Mas você só começou a agir porque você começou por algo pequeno, em vez de só ficar contemplando tudo aquilo que você tinha que fazer. E é esse o segredo, na verdade, né? Contemplar realmente, olhar para tudo e aí começar por alguma coisa, seja pelo que for, cara. Identifique o que você dá conta e faça. E aí vem a trincheira. A trincheira é aquela guerra onde você está num local e você tem que ganhar 1 metro por dia. 1 metro por dia, até que você conquista a base inimiga. Então é isso, cara. 1 metro por dia, uma melhora por dia. Não tente fazer tudo de uma vez. Você vai ver que a consistência é muito mais poderosa do que essa motivação louca de querer fazer todas as coisas ao mesmo tempo e desistir de tudo em menos de uma semana. Bom, se acabou o mate, acabou o passeio. Não esquece de se inscrever para você não perder mais nenhum vídeo, que você vai sair daqui mais forte, meu caro. Até mais!